RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Consultoria especializada e atendimento exclusivo. Seja Banrisul Afinidade. Boa noite. Boa noite. Juíza cancela o júri do caso Rafael em Planalto, depois de uma discussão entre a defesa e a acusação. O julgamento de Alexandra Dugocensky, acusada de matar o filho, chegou a começar, mas durou apenas 11 minutos. Em razão do ocorrido, está encerrada a sessão. Um PM é preso e 20 são afastados em São Leopoldo. Policiais do Batalhão de Choque de Porto Alegre estão dando apoio na segurança do município. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos policiais e também no próprio batalhão. Foi inaugurado em Porto Alegre um dos mais modernos centros de perícias do país. Indiciada pela polícia, a jovem que acusou um motorista de aplicativo de tentar dopá-la. A caravana Campo e Lavoura chega ao noroeste do estado e mostra um município que perdeu praticamente toda a produção de soja e milho por falta de chuva. O RBS Notícias está começando. A primeira sessão do júri de Alexandra Dugocensky, acusada de matar o próprio filho em Planalto, no norte do estado, custou mais de R$160 mil ao judiciário, durou apenas 11 minutos e foi cancelada. Ainda não há uma nova data para a retomada dos trabalhos. A polícia e o Ministério Público sustentam que Rafael Vinks foi morto no dia 14 de maio de 2020. Mas hoje, a defesa mostrou o conteúdo de um áudio com a voz de uma criança que, segundo os advogados da ré Alexandra Dugocensky, é de Rafael e foi gravada em 15 de maio, um dia depois da data da morte do menino. Sim, ela tá falando com a minha mãe ali. A gravação, segundo os advogados, estava no celular de Rodrigo Vinks, o pai de Rafael. Nós solicitamos, então, que seja realizada uma perícia para verificarmos se essa voz é efetivamente do Rafael. Porque se o menino estava vivo no dia 15, há uma incoerência que gera uma nulidade absoluta do processo, porque não pode o menino ter morrido no dia 14 e no dia 15 ele ter encaminhado uma mensagem. A juíza negou o pedido da defesa. As provas que constam no processo são bastante extensas, entretanto, em razão de que realmente já passou o prazo para postular a realização de provas, eu indefiro o pedido da defesa. E os advogados de Alexandra Dugocensky se retiraram do julgamento. Em razão do ocorrido, está encerrada a sessão. A cidade de Planalto, no norte do estado, vivia a expectativa do julgamento mais esperado da história do município, de cerca de 10 mil habitantes. A sessão foi transferida do fórum para este clube, com maior capacidade para receber o público, os advogados, promotores e servidores do judiciário. Hoje mesmo, a estrutura começou a ser desmontada. O julgamento ainda não tem data para ser retomado. A defesa insiste para que seja feita perícia na gravação que levou à suspensão da sessão marcada para hoje. É para dizer se a voz que tem ali naquela gravação é ou não de Rafael. Nós temos um problema técnico terrível. Porque esse áudio é do dia 15 às 20h30. Então ele não morreu. Ele não morreu no dia, tem coisa errada. Desde o início, a extração de dados está há quase 2 anos no processo. Possivelmente eles tenham guardado esse áudio para trazer no plenário e gerar essa possibilidade de haver mais uma versão defensiva da ré, que deveria ter sido colocada para debate na medida em que nada prova que seja o menino, ou seja, a prova sim de que o menino estava morto naquela noite de 14 para 15. Segundo o Tribunal de Justiça, os advogados de defesa podem ser multados por abandonar o julgamento. Alexandra que está presa desde maio de 2020 e responde pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Ao longo da investigação, ela apresentou 4 diferentes versões para o caso. Na primeira, disse que o filho desapareceu. Na segunda, admitiu que matou o menino com medicamentos. Na terceira, confessou que arrastou ele com uma corda. E na quarta, passou a negar o crime. O corpo do menino foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na garagem da casa vizinha. Alexandra morava nessa residência com Rafael e o filho mais velho.
Segundo o Ministério Público, a mãe decidiu tirar a vida de Rafael porque o garoto não respeitou a ordem para que parasse de brincar com jogos no celular. Ela, então, teria dado um calmante para o garoto, que depois foi estrangulado ao ser puxado para a casa da vizinha com uma corda amarrada no pescoço. Hoje, o pai de Rafael, que era separado de Alexandra Dogolkensky, seria uma das testemunhas ouvidas. A defesa dela também queria uma cariação entre ele e a mãe de Rafael, que após admitir que matou o filho, passou a acusar o ex-marido. Esta tarde, ele esteve no cemitério de Planalto e acendeu velas em homenagem ao filho. Ele disse não ter dúvidas que a mãe está envolvida na morte do menino, que tinha apenas 11 anos de idade. Ela tem que ser condenada, né? Pelo que ela fez, né? Eu quero justiça. Mas vai ser feita. O mais moderno centro de perícias do país, inaugurado hoje aqui no estado, pode ajudar a desvendar casos que há anos estão sem solução. Os novos laboratórios melhoram a capacidade de análise dos vestígios deixados por criminosos. A delegada Geisi Laure de Souza lembra de um caso de estupro de 2016 que estava sem solução. O crime só foi resolvido este ano após a identificação do DNA do suspeito. A comprovação, né, de que este agressor era efetivamente compatível, né, o DNA dele com o que nós havíamos encontrado, certamente contribuiu para o desfecho da investigação e trouxe uma sensação de justiça para essa vítima, né, com agora o indiciamento deste agressor. O trabalho foi feito neste laboratório, onde os peritos combinam os vestígios encontrados nos locais dos crimes com as amostras disponíveis no banco de materiais genéticos. Hoje, ele tem mais de 13.500 DNAs cadastrados. Quanto mais amostras a gente tiver, quanto mais referências nós tivermos nesse banco, certamente aumenta a possibilidade de solucionarmos os casos em que há material genético para ser comparado. A quantidade de materiais coletados aumentou no ano passado, quando o acesso dos peritos foi facilitado nos presídios gaúchos. Mais de 11.000 amostras de DNA de presos estão inseridas no sistema. A partir do processamento dessas amostras, né, pela nossa equipe, a gente vem notando uma crescente no número de coincidências no banco com vestígios que ainda não tinham a sua autoria apontada, né? Nós temos hoje somados mais de 100 inquéritos que de outra forma não teriam sido resolvidos, não teriam autoria descoberta, sem ser por meio da nossa equipe e do banco de perfis genéticos. O laboratório vai ocupar o 4º andar do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da região Sul, inaugurado hoje à tarde. O prédio tem mais de 11.000 metros quadrados de área construída e custou quase 38 milhões de reais. A obra foi resultado de um acordo assinado em 2013 pela Secretaria de Segurança Pública e o Governo Federal. E agora deve concentrar a estrutura administrativa, laboratórios e departamentos. Nós temos vários prédios de perícia espalhados pela capital. Então, muitas vezes as provas elas são custodiadas e passam pelos departamentos para suas análises. Então, a ideia de termos um prédio único, onde essas áreas se integram, se comunicam, vai agilizar todo um processo. A continuidade do serviço e ter aqui nesse espaço a previsão de melhores e mais novos equipamentos a cada ano, isso faz com que todo o trabalho pericial seja agilizado e uma resposta melhor. Um PM é preso e 20 são afastados em São Leopoldo. Policiais do Batalhão de Choque de Porto Alegre estão dando apoio na segurança do município. Veja daqui a pouco. Hoje começamos mais uma semana de Caravana Campo e Lavoura. Do norte do estado, a equipe foi para a região noroeste conferir de perto a situação dos produtores rurais afetados pela seca. Cristine Galiza, boa noite. Boa noite, Eloy. Isso mesmo, chegamos na região missioneira. Rodamos 166 quilômetros de Tiradentes do Sul até Rolador. Esse pequeno município de pouco mais de 2
também pela estiagem. Por aqui, a perda na lavoura de soja foi quase total, 97%. E o pouco que sobrou para os produtores tem muito baixo valor comercial. As perdas no milho também chegam a 85%. A gente sabe, vem falando aí ao longo da semana, da necessidade da abertura de poços e estruturas de irrigação e abastecimento de água para os moradores do interior, para os produtores. Pois hoje, rodando por aqui, a gente encontrou uma equipe da Secretaria de Agricultura do Estado com uma máquina abrindo um poço artesiano, tentando encontrar água numa localidade no interior aqui do município. Eles tinham perfurado aí quase 200 metros para baixo no solo e não tinham conseguido encontrar água. Enquanto nós estivemos lá conversando com eles, a água ainda não tinha aparecido. Vão ter que seguir tentando ou trocar de lugar. E isso aí é um outro trabalho, né? Vai depender de uma outra outorga, uma autorização dos órgãos ambientais para que eles possam então trocar a posição e procurar água em um outro local. Um desafio bastante grande que vem sendo feito aí pela Prefeitura, cadastrou o município para tentar conseguir investimentos no Avançar, a microaçudes, cisternas, e estão aguardando que essas obras também cheguem por aqui. A gente foi até uma propriedade rural hoje conversar com o Delfino Vaz. Ele nos recebeu por lá para mostrar os prejuízos da lavoura de soja. Ele tem 40 hectares, metade ele arrenda para poder plantar e a outra metade ele planta com recursos do financiamento. Ele já perdeu a metade dessa lavoura e a outra ele vai colher em torno de 4 a 5 sacas por hectare, o que é baixíssimo. Uma lavoura onde ele costumava tirar 60 sacas por hectare. Ele está pensando em nem colocar mais a máquina na lavoura para colher, porque tem o custo do diesel da máquina, que ele acha que nem vale a pena seguir tentando para retirar aquela plantação de lá, retirar aquela soja de lá para tentar comercializar. A gente conversou com ele relatou inclusive que ele fica bem pertinho do rio Ijuí, tem água, muita água abundante por ali, mas ele não consegue trazer essa água até as lavouras dele porque precisa investir em irrigação e ele não tem esse recurso. Vamos acompanhar o que ele disse para nós. Delfino, essa lavoura aqui hoje, como é que ela estaria? O normal dela? Olha, se não tivesse a estiagem. O normal dela, ela teria de estar nessa época assim, lourando já, para a fase de amarelinha. Mas... E a altura dela? Em torno daí, pela cintura, pela nossa cintura mais ou menos, porque é uma terra vermelha, uma terra fértil, sabe, né? Só que a estiagem então ela tinha que estar aqui em mim. Exato. Ela está aqui, ó. 20 centímetros. E muitos abortamentos de plantas, né? Que morreu, pode olhar, ó. Isso aqui tem, não sei se tem 50% de matéria viva ainda, ó, que era o total, isso tinha de ter 100%, né? E os grãos, se nós pegar algum pé aqui, os grãos estão podres. Isso aqui está morto, isso aqui ainda dá impureza. Impureza nas unidades recebedoras de grão. Olha aqui, ó, isso aqui não é... Isso nem conta, né? Isso aqui não serve nem para ração. Não tem valor comercial, ou pelo menos é uma estimativa assim, que pagam pelo menos a metade do preço cheio, que hoje no caso estaria R$200, mas nós não vamos pegar nem 100 as sacas. Então esse é um complicado, né? Tu já tinha visto assim nesses 48 anos que tu tá aqui no campo, uma situação como essa? Não, isso aí, né? A gente fala com pessoas bem mais de idade aí, que isso nunca passou, sabe? De não colocar máquina nas lavouras. O nosso município aqui, ó, isso não, né? Isso, maior parte do município não vai ser, na nossa região, não vão gastar em diesel nas automotrizes, sabe, né? Não vai cobrir o custo. Infelizmente, uma situação que tem se repetido aqui ao longo da nossa viagem. E hoje, com a Cruz Missioneira, que é o nosso fundo, bem na Praça Central aqui de Rolador, a gente se despede desse município e segue amanhã em viagem para Espumoso, encerrando esse ciclo aí desse primeiro giro da caravana na região norte e noroeste do estado. Lembrando que segue a campanha da Defesa Civil para arrecadar doações para essas famílias, as mais atingidas pela estiagem, essas famílias de produtores rurais atingidos pela estiagem. São doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis, podem ser entregues nas sedes das prefeituras do interior do estado ou na Defesa Civil na capital. Também estão sendo aceitos material de limpeza, de higiene e material escolar para as crianças. Importante aí essa colaboração, porque tem muito agricultor ainda numa situação muito pior daquelas que a gente vem mostrando ao longo da semana e que vão precisar com certeza dessas doações. Voltamos contigo, Eloy. Cristine, obrigado. Boa noite. E um outro apelo também para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. Começou hoje uma campanha de arrecadação de alimentos em pedágios aqui no estado. A Parada Solidária.
A praça de pedágio de Viamão na ERS 040 é um dos pontos de doação nas rodovias estaduais. As entregas podem ser feitas em 12 pedágios pelo estado e também nas sedes da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, e da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, que são responsáveis pela iniciativa. A campanha Parada Solidária recebe produtos não perecíveis como arroz, feijão e café, entre outros alimentos. O objetivo é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e ajudar no combate à fome. Agora a gente confere os números mais recentes da pandemia aqui no estado, que seguem em queda. Começando pela atualização da Secretaria Estadual da Saúde, tivemos em 24 horas o registro de mais 3 óbitos por Covid aqui no estado. Total de mortes desde o início da pandemia chega a 38.885. Índice de recuperados subiu um pouquinho, passou de 97% para 98%. E o total de confirmados passa aí de 2.241.000 casos. Tivemos, nas últimas 24 horas, mais 850 novos casos confirmados. Mais uma semana em queda. Hoje o estado tem 3.473 novos casos de Covid por dia. É uma diminuição de 33% em relação à média de 2 semanas atrás. A queda na média móvel de mortes é maior. São 24 óbitos diários, que é uma diferença de 41% na comparação com o dia 8 de março, há 14 dias. Agora o nosso vacinômetro aqui em 48 horas de 2.350. Foi feito um ajuste na atualização do sistema, então, principalmente na dose de reforço, houve essa atualização. Nós temos mais de 9.567.000 pessoas a partir de 5 anos de idade imunizadas com a primeira dose, o que representa 83,4% da população gaúcha. 76,4% já receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, chega a quase 8.765.000 pessoas. E a dose de reforço, o índice está em 37,3% da população gaúcha. Um PM é preso e 20 são afastados em São Leopoldo. Veja a seguir. Vinte policiais de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, foram afastados pela Corregedoria da Brigada Militar. A investigação apura a suspeita de envolvimento com jogos de azar e outros crimes, como nos conta o repórter Vitor Rosa. Os 20 policiais afastados são do 25º Batalhão de Polícia Militar, que fica em São Leopoldo. A Corregedoria Geral da Brigada Militar confirmou que realizou uma operação contra os agentes no final de semana. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos policiais e também na sede do próprio batalhão. Um policial está preso no presídio militar em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, ele possui ligações com o jogo de caça-níquel. No entanto, a corporação ainda não informou o motivo da investigação contra os demais policiais. Apenas confirmou que eles são investigados pelo crime de prevaricação, que é quando um servidor público retarda ou deixa de desempenhar a função para fazer algo de interesse pessoal. Devido ao alto número de afastamentos de uma vez só, o Comando-Geral da Brigada Militar designou policiais do 1º Batalhão de Choque, que fica em Porto Alegre, para atuar na cidade de São Leopoldo. O objetivo é não prejudicar o policiamento no município. O comando do Batalhão de São Leopoldo disse que não iria comentar o caso e que todas as informações seriam repassadas pelo Comando-Geral da Brigada. O inquérito policial militar foi instaurado para apurar os crimes. Foi concluída a investigação sobre o caso da jovem que se jogou de um carro de aplicativo em movimento no mês passado na zona sul da capital. A jovem de 22 anos disse que teria sido dopada pelo motorista durante a corrida e que, ao se sentir tonta, pulou do veículo. De acordo com a Polícia Civil, não há elementos da prática de qualquer crime por parte do motorista do aplicativo, que sempre negou as acusações. A jovem foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa pelas incoerências nas declarações. Agora a previsão do tempo. A primeira semana do outono vai ser marcada pela instabilidade.
Depois de um tempo firme, hoje em praticamente todo o Rio Grande do Sul, amanhã só a faixa leste continua sem chuva. Essa faixa que vai sair aqui do sul, passa pela Porto Alegre, região metropolitana, litoral e pega também a serra. Mas áreas de instabilidade estão na fronteira com a Argentina e começam a espalhar chuva pelo estado. É aqui na fronteira oeste que a chuva deve começar. Em algumas cidades, como Itaqui e Quaraí, pode chover entre 30% e 40% da média prevista para o mês inteiro. De manhã, as temperaturas vão continuar amenas. Aqui a gente confere o mapa de mínimas. Tem 8 graus lá em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, 14 graus em Caxias, 15 em Passo Fundo. E aqui nessa região oeste, o dia começa mais abafado, 19 graus em Uruguaiana e 20 em Santa Rosa. À tarde, vai esquentar mais. Na capital, por exemplo, vai ser um dia de grande variação de temperatura. A terça-feira vai começar com 14 graus e a máxima chega a 29. Em Santa Cruz e também em Santa Maria, 30 graus amanhã. Na quarta-feira, aí sim, a chuva chega a todas as regiões com mais força e possibilidade de temporais. Eloy. As fábricas de chocolate da Serra esperam um aumento de 20% nas vendas este ano, no período que antecede a Páscoa. E a produção deve ser quase 4 vezes maior que no ano passado. Por todo lado que se olhe, lá estão eles. Os ovos e coelhos que deixam Gramado ainda mais bonita. A cidade já recebe turistas em busca dos tradicionais chocolates artesanais. Não tem como, né? Não tem como tu passar por Gramado e não comer chocolate. Na época mais deliciosa do ano, a produção não para. O chocolate mais procurado por aqui é aquele tradicional ao leite mesmo. Mas os turistas adoram algo diferente, então optam por esses flocos de arroz, amêndoas. Mas a gente está perto da Páscoa e os ovos têm saída garantida. Segundo a Associação dos Chocolateiros, estão sendo produzidas 500 toneladas de chocolate só esse ano. A expectativa do setor é muito positiva. O setor está se preparando, está produzindo. Já durante o próprio Natal já começou a produzir a Páscoa também. Então o setor está muito otimista, né, com o evento, com a chegada da Páscoa. Foram 2 anos difíceis. A queda na produção e nas vendas chegou a 90% em 2020 e 70% no ano passado. Agora, o setor está otimista. Expectativa altíssima, super preparados para receber o público, né? Que eu acredito que estão muito ansiosos para poder sair de casa, passear de novo, né? E curtir aí uma Páscoa deliciosa com muito chocolate, né? O setor de chocolates na Serra emprega 3.000 pessoas entre fábricas e lojas. O Ademir conseguiu uma vaga há pouco mais de uma semana. Espero ficar bastante tempo aqui, a loja é muito boa, né? É uma empresa grande, então vamos lá, é só trabalhar mesmo. Gramado espera receber cerca de 300.000 turistas até a Páscoa. Tu prefere ele branco ou preto? Preto e branco. Sendo chocolate? Sendo chocolate eu gosto. Futebol. Nas semifinais do Gauchão, Grêmio e Brasil de Pelotas estão em vantagem. Um resultado que não acontecia há 45 anos. Festa para empurrar o time em busca da vitória. O primeiro Grenal das semifinais foi todo tricolor. A vitória por 3-0 em pleno Beira-Rio deixa o Grêmio muito perto de chegar à 5ª final seguida de Gauchão. O placar de 3-0 nos dá uma vantagem, mas isso não quer dizer que está determinada essa fase da competição. O Inter vai tentar um feito inédito na próxima quarta-feira na Arena. O Colorado precisa vencer por, no mínimo, 3 gols de diferença. Algo que nunca conseguiu fazer na casa do maior rival. Queremos muito que a equipe levante, como ocorreu no Grenal passado. Para o jogo da volta, os 2 treinadores vão ter que fazer alterações na equipe. No Inter, o Paulo Vitor foi expulso e o técnico Alexander Medina vai ter que improvisar na lateral esquerda. Já Roger Machado não vai poder contar com o volante Vila Sante, convocado para a seleção paraguaia. Na outra semifinal, festa da fanática torcida chavante no Bento Freitas, em Pelotas. O Brasil, com esse gol de pênalti do Marlon, venceu o Ipiranga de Erechim.
O time da Zona Sul vai com a vantagem do empate para o Colosso da Lagoa para chegar à final do Gauchão. Conseguimos o nosso objetivo, que era ganhar o primeiro jogo, mas tem que manter o pé no chão, é um jogo de 180 minutos. Lá vai ser mais uma decisão aí complicada. Eu queria aproveitar esse momento também para chamar nossa torcida, né? Para poder lotar o Colosso lá, a gente sabe que lá a gente tem 100% de aproveitamento. Então, se a gente conseguir uma vitória lá, no mínimo a gente leva os pênaltis. Festa em casa, resultado histórico fora. É o Gauchão Raiz, fazendo história. O RBS Notícias fica por aqui. O Jornal Nacional de hoje vai mostrar o 26º dia de guerra na Ucrânia. O país rejeitou a proposta russa para rendição na cidade portuária de Mariupol, enquanto novos bombardeios atingiram a capital, que está sob toque de recolher. O JN é às 8h30. Uma boa noite a todos. Boa noite e até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Consultoria especializada e atendimento exclusivo. Seja Banrisul Afinidade.